E para saber mais sobre imposto de renda e principalmente o que é o famoso termo malha fina, nós conversamos com o economista e professor do Uniacademia, Guilherme Ventura. O que é o imposto de renda? A gente tem que lembrar que o Estado precisa de se financiar, né? Então ele se financia através da cobrança de impostos, é a maior parte da arrecadação que o governo tem, né? Então, no caso do imposto de renda, você tem imposto de renda sobre as pessoas físicas e o imposto de renda sobre as pessoas jurídicas, né? Então, o imposto de renda sobre as pessoas jurídicas está associado lá à contabilização das empresas, o lucro que elas têm, elas pagam imposto de renda sobre isso, né? No caso das pessoas físicas, existem duas categorias principais. Existe imposto de renda que é retido na fonte, tem determinados tipos de rendimento, por exemplo, como os salários, né? Quando as pessoas recebem, você tem uma tabela onde que essas alíquotas são verificadas, né? E é visto uma retenção, feita uma retenção no imposto de renda, por isso que a gente chama de imposto de renda retido na fonte, e depois você faz a declaração de ajuste anual, que é o que agora todo mundo está fazendo para verificar as rendas que foram retidas, ver essas rendas que são devidas, e aí nessa declaração de ajuste, o contribuinte então vai ver se ele vai ter algum tipo de restituição ou se ele vai ter algum pagamento a mais para fazer ao governo, né? A gente tem que lembrar, com relação à malha fina, né, que hoje a gente tem um nível de digitalização e um nível de informatização muito grande de todas as informações econômicas que acontecem no país, né? Existe um conjunto de rendas que são percebidas pelos contribuintes em toda a economia e, de alguma forma, que na hora que você vai prestar as informações, se tiver alguma incongruência com relação a informações que já estão nos cadastros do governo, que o governo sabe que foram recebidas aquelas rendas, então se tiver alguma inconsistência com relação a informações que já estão nas bases cadastrais e o contribuinte informar de maneira errônea, né, ou deixar de informar algum tipo de rendimento, isso pode levar então a essa informação inconsistente, a Receita Federal convocar o contribuinte a prestar esclarecimentos e aí verificar essas questões para adequar as informações do imposto de renda dele à realidade que está sendo esperada com relação ao pagamento do imposto de renda para aquele contribuinte. Isso vai gerar um nível de inadimplência com relação a tributos, né? Então existe um cadastro de inadimplência de tributos. Isso, no final das contas, então, fica configurado lá como uma dívida do contribuinte com relação ao Tesouro, né, com relação ao governo, e isso precisa de ser feito, porque algum tipo de parcelamento ou quitação, né? Então, é necessário que se faça para que o cadastro do contribuinte ele fique completamente, vamos dizer, ok, né? Que ele fique sem nenhum tipo de restrição, né? Porque à medida que exista a necessidade de um pagamento de imposto, esse imposto não é feito, isso acaba levando à inadimplência e acaba levando a um tipo de restrição cadastral do contribuinte junto à Secretaria da Receita Federal.